Bom, Jota, a gente, em relação aos serviços, a gente vai manter em funcionamento todas as unidades de saúde e o hospital. A gente gostaria de deixar muito claro que a gente não vai paralisar esse atendimento, que as pessoas podem ficar tranquilas, que a gente tem os profissionais todos capacitados, né, aguardando qualquer situação, né, a gente já está prevendo toda a questão de insumos, de equipamentos de proteção individual e que a população pode ficar tranquila que a gente não vai interromper os atendimentos independente de qualquer coisa. Com respeito a esta corrida para os órgãos de saúde, por exemplo, hospital, PSF, porque de repente qualquer sintoma é para ir lá ou como é que vai ser? Porque o medo está muito grande na população. A pessoa dá um espirra, já quer ir para o hospital. Como é que vai ser? A gente gostaria de pedir, né, que as pessoas elas tivessem um pouco mais de consciência para que elas não procurem o hospital, principalmente o setor de urgência e emergência, se o caso, né, se o quadro que ela quer apresentar não for um quadro grave. Ou seja, se você tem, às vezes, um probleminha que você quer pegar uma receita de um medicamento controlado, se você tem um problema de saúde que já se estende aí por 15 dias, um mês, não procure a urgência e emergência do hospital. O que a gente tem visto aqui no nosso município é que as pessoas ainda estão procurando por casos que não são de urgência. Nesse momento, né, quando a gente superlota essas unidades, né, com problemas que não são problemas tão graves, a gente expõe a população que está procurando a unidade, a gente deixa mais exposto, inclusive, os nossos profissionais de saúde. E realmente, neste momento, nós vamos começar a fazer um pouco mais essa triagem do que realmente é grave, do que realmente é urgente e do que realmente precisa ser atendido. Nós estaremos de portas abertas, os PSFs, o hospital, porém, principalmente o setor de urgência e emergência, ele terá uma triagem um pouco mais criteriosa para classificar o que realmente é uma urgência que necessita passar pelo hospital e o que não é uma urgência. Então, a partir de hoje, a gente vai tomar um pouco essa medida, porque a gente tem percebido que a procura, ao invés de ter diminuído, mesmo com toda essa informação que tem sido divulgada na mídia, os nossos munícipes ainda estão procurando muito. Tirando os casos que as pessoas realmente precisam do atendimento, os profissionais estarão lá para atender. Esses sintomas que já foram divulgados, que a pessoa sente. Tem que sentir quantos itens desses sintomas para realmente procurar a unidade? A gente pede que as pessoas, se elas perceberem, né, a febre alta, dor de garganta, sintomas comuns ou semelhantes de um resfriado ou de uma gripe simples, elas procurem a unidade de saúde do seu bairro inicialmente, né? Depois, caso seja necessário, esse paciente vai ser encaminhado para o hospital. O que a gente pede é que as pessoas não procurem, né, os setores de urgência e emergência para casos que não são, independente se suspeitos para infecção de coronavírus, mas para qualquer situação que não seja realmente de urgência. Então, não é porque tem uma febre que tem que dar entrada no hospital e que esse paciente vai ser testado para infecção de coronavírus ou alguma coisa nesse sentido. Não, até porque os kits não estão disponíveis para nós que somos municípios um pouco menores, só a nível de estado e hospitais de referência. Então, não adianta as pessoas procurarem se elas apresentarem uma febre, uma coriza, uma dor de garganta, achando que vão ser testadas para a pesquisa do vírus, porque elas não vão ser testadas dessa forma. A gente tem todo um fluxo e critérios que estabelecem a maneira de conduzir os casos e o manejo de cada paciente. Segundo o decreto, essas restrições passarão a ser obedecidas a partir do dia 23, mas os PSFs podem ser visitados, vão funcionar normalmente? Embora esse decreto, a vigência dele comece na segunda-feira, as nossas unidades elas estão trabalhando normalmente, elas não vão parar. É isso que a gente orienta as pessoas. Porém, a gente pede que elas procurem tanto os PSFs também, né, embora a gente tenha reforçado bastante a urgência, só em casos realmente necessários, que hoje a gente tem que dispor a informação de que o isolamento domiciliar, ou seja, ainda é a melhor forma de prevenção. As pessoas têm que ficar em casa, entender que esse isolamento domiciliar ele não é para festividades, ele não é para reuniões de amigos, mas sim o isolamento com as pessoas que moram na mesma casa, para que elas não tenham outros contatos, né? E que dessa forma a gente consegue
conter um pouco mais essa transmissão que a gente já entendeu que no Brasil tem. Então, assim, a gente espera que isso não chegue no nosso município, mas isso precisa da conscientização da população. Então, quando a gente diz isolamento domiciliar, a gente não quer dizer reuniões, grupinhos de amigos, nada nesse sentido. A gente quer dizer que as pessoas fiquem em casa e que elas realmente não tenham outros contatos, além das pessoas que moram, né, sob o mesmo teto. Além disso, a gente pede que as pessoas ainda revejam as questões de prevenção mesmo, que é lavar as mãos. A gente fala do álcool gel, embora já a gente tenha notado que a procura aumentou muito e que não tem disponível no mercado, mas a água e o sabão ainda conseguem fazer a mesma função do uso do álcool gel. A gente só tem que lavar um pouco mais, com um pouco mais de frequência as mãos e intensificar essas medidas de prevenção mesmo. Agora, com respeito, por exemplo, se surgir uma febre numa pessoa, estando em casa, ela pode se automedicar, fazer o procedimento em casa, ao invés de ir para o PCF, ou deve logo procurar? A gente recomenda que a automedicação não aconteça, né? Mas a gente sabe quando é uma febre de origem talvez conhecida ou não. Mas a gente, nesses casos, sempre pede que a pessoa procure sim uma unidade de saúde e, novamente, eu reforço que seja feita na unidade básica de saúde e, posteriormente, no hospital, se for necessário, será encaminhado. Quer dizer que a saúde e o atendimento vai ser normal, só pede para que as pessoas não saiam tanto de casa procurar o hospital, porque pode haver congestionamento, aí vai por terra toda essa prevenção. A gente trabalha toda essa questão de diminuir a entrada de pessoas realmente para diminuir o risco de transmissão, porque a gente expõe todo mundo, como eu disse. Então eu peço que assim, as pessoas só procurem os hospitais, as unidades em casos realmente que necessitarem de atendimento. Aquele nosso caso que foi descartado, existem os comentários de que tem que passar por um outro exame. Isso é verdade ou é mentira? Não é necessário, o caso ele já foi descartado, né? Então a gente teve uma condução excelente. O caso que a gente teve foi realmente uma experiência que nós tivemos antes disso chegar no próprio estado. A conduta foi incrível, né? Os profissionais eles tiveram um posicionamento exemplar. Então aquilo foi um bom motivo, né? E um bom exemplo que a gente percebeu de como a orientação, o manejo e a equipe é importante na condução de um caso, do próprio paciente se manter isolado, recebendo e cumprindo todas as orientações que a equipe passou. Então aquilo foi um caso isolado, se manteve isolado, foi descartado e não vai ser realizado nenhum outro exame em relação a ele. Nós sabemos, inclusive, que estava em andamento já ou adiantando aquela vacinação do H1N1. A vacinação continua ou também vai ser paralisada nessa época? Não, ela vai adiantar realmente por conta das síndromes gripais. A gente até teve essa orientação na sexta-feira, vindo de Rondonópolis, e a gente acredita que a vacinação ela aconteça nos próximos dias. Os grupos que foram fracionados em fases, né, conforme o Ministério disponibilizou para a gente algumas informações. O município vai também seguir, né, a forma como o Ministério propôs. Então, ela foi antecipada, sim, principalmente em relação ao problema que está tendo do coronavírus e das outras síndromes gripais, que ainda são um problema no nosso país também. Diante de toda essa situação, está mantida a inauguração amanhã da reforma do PSF Central? Rapidamente, né? Porque a gente espera que não tenha um aglomerado de pessoas, são poucas pessoas e a gente vai manter, porque o ambiente também é aberto e a gente tem que manter os atendimentos, então isso não está suspenso. Então, de acordo com a nossa conversa, nós vamos seguir as orientações do Ministério da Saúde, nós vamos aderir ao decreto, né, cumprir, na verdade, e nós vamos suspender as aulas a partir do dia 23 e por um período de 15 dias, provavelmente será organizado, juntamente com os diretores das escolas, coordenadores, um novo calendário para as atividades escolares, até porque a gente tem que cumprir os 200 dias letivos para que o aluno não seja prejudicado. E também eu quero pedir a compreensão e colaboração dos pais, principalmente das mães que deixam as crianças na creche, porque é um momento assim de compreensão mesmo, que é esse período que as crianças ficarão em casa, que eles ficam bem restritos mesmo ao domicílio, que não fiquem na rua, que não fiquem, para que não aconteça um surto aqui no nosso município, né? Na verdade, tanto a partir do dia 20, nós temos um feriado agora, dia 19, que é quinta-feira. Vai antecipar alguma coisa ou vai respeitar o feriado, que é um feriado municipal, né?
ou vai ser suspensas as aulas na quinta-feira? Na verdade, as aulas vão até amanhã, porque na sexta-feira já tem um ponto facultativo, que já ia emendar o feriado, né? E aí o decreto será a partir do dia 23 até o dia 5 de abril. Certo, mas as aulas podem ser só até amanhã, então? Sim, as aulas serão até amanhã e a gente vai cumprir com o decreto. Depois a gente vai esperar a evolução da situação, né? De repente, a gente vai entrar em contato com as famílias para orientar como foi decidido. No momento, quantos estabelecimentos está sob sua jurisdição? Na verdade, eu não estou como secretária, né? Eu estou só respondendo hoje pela ausência da secretária. E nós atendemos, né, a Escola Municipal, que é a professora Elzinha Lizardo Nunes, o Centro de Educação Infantil e o Projeto Fazendo Futuro e o Centro Cultural. E o positivo, como é que fica? Então, as escolas estaduais, eu creio, e a particular, eu creio que elas terão, né, eu acho que elas vão seguir o mesmo andamento. Na nossa pasta, eu acho que não vai ter muito problema, porque não existe acúmulo de pessoal, né? Então, nossos serviços continuam normalmente porque são serviços essenciais e que não podem ser paralisados. O atendimento ao público que vai ser diminuído, porém vai ser feito através de telefone para não haver contatos com o povo, né? Agora, os serviços de estradas, de obras, continua tudo normalmente, não tem alteração nenhuma nesse sentido, porque não há acúmulo de gente e não existe contato entre pessoas, né? Contato poderia, agora vamos falar você como presidente do Rotary Club. Estava marcado um evento, como é que fica agora também? Vai ser suspenso? Sim, já está definido, porque teria um acúmulo de bastante pessoas, que é o Festival da Pizza, né, que nós fazemos todo ano, porém ficou adiado por mais um período aí, nós vamos ver uma nova data, vamos comunicar à população, nossos fregueses que sempre estão com a gente aí nos auxiliando nesse evento do Rotary, que será feito posteriormente, tá? Porque nós estamos aderindo também a esse movimento de quebra desse ciclo desse vírus e nós não poderíamos deixar de acompanhar isso, né? Então deu uma paralisada. A região do Lago também fica afeta parte da sua secretaria. É o momento, é o local de aglomeração. Apenas a conscientização para o público não comparecer ou haverá uma fiscalização local? Olha, Jota, ficou definido que não vai ter circo de nada, o pessoal, mas a orientação tem que ser conscientização do pessoal que quanto mais eles ficarem reunidos, mais frequentar ambientes congestionados de gente, eles estão se arriscando. A gente procura colocar a coisa da seguinte maneira, que não é só a população em si, cada cidadão ele tem que se conscientizar que ele não pode. Ninguém quer pegar esse vírus, ninguém quer pegar essa doença. E se um cidadão for contagiado, vai passar para mais gente. Quer dizer, nossa cidade, que até agora não tem nada, pode vir a ter. Então, quer dizer, se o pessoal for lá começar a frequentar, nós vamos ter que tomar medidas mais drásticas, né? É um lazer que pode momentaneamente paralisar. O ideal é que cada um fique nas suas casas, naquele convívio mais particular, né, familiar, para não ter muito contato. São só 15 dias, né? Então, o pessoal colabore, que frequente o mínimo possível esses lugares, para que não se prolifere essa doença. É uma paralisação necessária, né? Na verdade, assim, a gente fica triste porque ninguém queria estar passando por esse momento, mas eu considero uma paralisação necessária para que a gente não chegue, né, como chegou a Europa, né, com essa epidemia. Então, eu acho que é a única forma que nós temos, né? Então, nós estamos, graças a Deus, até hoje, né, protegidos, sem nenhum caso. Então, a paralisação, né, essa medida, na verdade, vem para que a gente continue protegido. Vai ser estranho, está sendo difícil, assim, a gente se enquadrar nesse sistema, está todo mundo ainda meio que não sabe como fazer, o que fazer,
Mas eu creio que a gente vai conseguir dominar, né? Eu acho que eu confio em cada departamento nosso da prefeitura, isso falando a nível municipal. Então, eu penso assim que cada setor, que cada departamento vai fazer, cada secretaria vai fazer a sua parte, e a gente vai conseguir transmitir o recado para a população, porque isso não é a nível de prefeitura, né? O nosso papel hoje, a Prefeitura de Alto Taquari, é passar para toda a população, né, da necessidade de entender esse período que é para você ficar na sua casa, né, para você cuidar da sua família, para você evitar lugares com aglomerações, evitar lugares públicos. Cuide, porque a gente precisa, a epidemia é séria, ela precisa ser encarada com seriedade. Na sua pasta nós sabemos que o contato com as pessoas é inevitável e tal, que procuram exatamente as pessoas que mais necessitam da sua atenção na sua pasta. E também, com exclusividade, a sua atenção que você dá ao Clube da Melhor Idade, no SECOI, todos os eventos esses, infelizmente, terão que ser suspensos. Alguns atendimentos podem ser feitos, né? Sim, nós vamos suspender as atividades que nós realizamos com a Melhor Idade, sim, porque são um grupo de risco, público-alvo, então nós vamos ter que suspender. Mas é claro, o atendimento ao público, a classe social que nos procura, o pessoal que precisa da assistência social, nós estaremos aqui sim, nós continuaremos fazendo atendimento. É claro que o que a gente pede é para que venham realmente os casos de emergência, aquelas pessoas que realmente não tem como, é um caso urgente, então estaremos aqui. Aquele caso que é uma coisa que você pode esperar, passar esse período de 15 dias, a gente recomenda para que você aguarde na sua casa e esteja nos procurando depois desse período, que é o que a gente vai ter que fazer nesse período de 15 dias. Então, assim, só realmente que for necessário. Que, na verdade, é um tipo de uma quarentena, é uma nova experiência, as pessoas devem obedecer, porque é para espantar um mal que pudesse vir aqui, né, Silvana? Isso. Olha, para mim isso é totalmente novo, eu juro, eu nunca passei por isso, então assim, está sendo muito difícil essa adaptação, está sendo difícil porque a responsabilidade que nós temos enquanto, né, na administração pública, então assim, primeiro a gente está desde domingo, né, assimilando as informações, absorvendo, a gente aguardou ontem o dia todo a posição do Estado, né, para a gente saber como a gente iria fazer, então para nós é uma situação totalmente nova, e é uma situação de extrema importância, né? Então, assim, ela exige dos seus administradores, dos gestores, assim, muita habilidade. E então, assim, a gente vai absorvendo um pouquinho de um pouquinho de outro, porque a gente precisa muito cuidar, né, para que isso não chegue. O interessante é que não chegasse no nosso país, que não chegasse no nosso estado e muito menos na nossa cidade. Então, para isso, cada um tem que fazer a sua parte, né? Então, a gente vai mobilizar toda a nossa equipe administrativa, as secretarias da prefeitura, mas a nível de poder passar isso para toda a população, do tamanho da gravidade, né? Hoje a gente está fazendo para que a gente é uma prevenção, para que a gente não venha a ter casos aqui, ou se Deus o livre de chegar a ter, que sejam poucos, para que a gente controle, porque se não houver isso, acontece como aconteceu nos países da Europa, não é? Fica uma coisa descontrolada, e aí, como fazer? Então, assim, hoje a gente tem uma responsabilidade, eu acho assim, até agora é a que está mais exigindo de nós, sabe? Porque, assim, pelo menos de mim, não posso falar por todos, mas de mim é a que está mais exigindo, porque, assim, eu tenho o grupo da terceira idade, então, assim, é um grupo, é um público que é alvo dessa doença, então, assim, eu me preocupo muito com eles. E a gente tem aquele contato, a gente tem aquelas atividades, que tudo isso vai ter que ser suspenso, e isso tudo está dando muito transtorno, porque assim, você tem que mostrar que é um mal necessário, então assim, que a gente precisa. São medidas que a gente está tomando, porque todos estão tomando, e a gente não pode ir na contramão, a gente jamais seria louco de manter, né, uma coisa quando todo mundo está recomendando, não, suspenda. Então, vamos fazer porque é uma recomendação, porque nós precisamos, porque somos inteligentes, e eu tenho certeza que eles vão entender.
Na verdade, não só eles, a gente vai estar suspendendo as atividades também com o grupo de gestantes, com todos os grupos que nós trabalhamos, né? Então, assim, a princípio, manteríamos os grupos menores, mas por recomendação da Secretaria de Saúde, a gente não vai manter nenhum trabalho com nenhum tipo, com grupos de pessoas. Infelizmente, é uma coisa que a gente não queria, né? Acho que lugar nenhum queria que acontecesse isso, mas infelizmente é uma situação que está no país todo, no Brasil todo, no mundo todo. Então, nós aguardamos até hoje para ver qual que era a decisão do Estado. Nós vimos alguns estados já tomaram algumas posições, e o Estado, o Mato Grosso, ainda não tinha, até porque a gente não teve nada grave ainda no nosso Estado, graças a Deus. Então, até por precaução, né, a gente tem que ir contra o problema, não é depois que o problema estiver instaurado. Então, o governador ontem fez o decreto, nós aguardamos a determinação dele, e nós vamos cumprir de acordo com o que o Estado propôs, né? Então, cada município ele tem, às vezes, até uma liberdade, mas desde que esteja cumprindo a determinação que ele põe. O decreto dele é a partir do dia 23 até o dia 5. Nós vamos acatar essa orientação dele, essa determinação de que as aulas, a saúde, a creche, então pegue do dia 23 até o dia 5. Só que nós, já alguns eventos, algumas coisas que tinha, nós já vamos, a partir de hoje, de amanhã, a gente já vai suspender tudo que tinha, né? Eventos esportivos, atividades no CRAS, atividades no SECOI. Cada secretário já deu a posição dele, então a gente vai reforçar o que é que a gente vai sim acatar, e nós pedimos a colaboração de todas as pessoas, né? Que nós temos que conscientizar. É uma paralisação devido à situação que está. Não é férias, não é para passear, não é para ficar andando nas ruas, não é para ir para o lago, não é para ficar vindo na prefeitura, não é para ir em lugar nenhum. É um momento de alerta. Então, a gente pede que a gente vê a situação, não é de brincadeira, né? Já que nós não temos os casos no nosso estado, vamos colaborar. O nosso município, graças a Deus, nós estamos seguindo tudo que a Secretaria determina, a OMS determina, então a Secretaria de Saúde já falou, então a gente tem que cumprir, e aí tem que ser determinado. Então nós vamos sim acatar e seguir todas as determinações que é proposta pelo Estado. Como é que você vê uma paralisação assim, de praticamente 15 dias no município, o atendimento, tudo, alguma coisa vai ser prejudicada, né, Fábio? Com certeza, Jota, a gente... É uma situação que ninguém queria. Quem que quer isso daí? Mas não é porque nós temos que acatar, porque é para o bem de todo mundo, né? Então, uma paralisação nas escolas, os alunos vão ter... vai ser prejudicado? Não sei até que ponto. Vai ser reposta essas aulas. A gente estava conversando com a coordenadora, a Rosângela, nós vamos ter que colocar isso daí, tem que ser. Só que um alerta, nós não podemos ir contra uma coisa que está acontecendo. Então, na saúde, a saúde é uma coisa que não pode parar, só que o que nós não podemos é a orientação. Não vá por qualquer motivo procurar o hospital, os PSF. Gente, agora é um momento de alerta, não é ficar procurando por uma simples tosse, uma gripe qualquer, procurar, porque aí corre o risco, pior, de repente você não está, mas você vai lá, acaba pegando isso. Então, é um alerta mesmo, a gente pede à população que se restringe a esses locais, essas aglomerações, ficar em praças e ficar procurando, né? Então, é o quê? Um momento de alerta, nós vamos sofrer. Eu sei que tem vários pais que têm que trabalhar, têm os seus filhos na creche, mas, infelizmente, nós temos que parar, porque a creche é um alvo muito grande, é crianças, você entendeu? Então, infelizmente, nós temos que parar. E não é porque nós queremos, é porque nós precisamos. Então, a gente vê aí uma perca, a gente vê os nossos serviços aqui na prefeitura, a gente tem muita coisa para fazer, o município vai rodar aí com 50% do que a gente tem que fazer, mas a gente vai estar trabalhando internamente, não vamos deixar atender nenhum serviço emergencial, tanto na parte de limpeza, na parte do atendimento do tributos, qualquer atendimento. Nós vamos colocar um telefone para as pessoas, qualquer problema que tiver, ligue para esse número. O meu telefone está aí, as pessoas precisarem de alguma coisa, eu vou estar mais na rua para a gente evitar, até aqui dentro, porque nós não sabemos, né? De repente, ninguém sabe o que tem. Então, a gente vai poupar nesse momento, mas vai estar toda a prefeitura trabalhando
para que a gente dê condições para a gente coibir o mais rápido possível. Esse decreto é do dia 23 ao dia 5, de repente, com 10 dias, a gente tem uma solução. Só que também a gente tem que estar preparado para que possa prorrogar. Então, a gente é um momento de alerta. Nós pedimos aí, a gente vem conversando com alguns outros prefeitos, a gente vem conversando com alguns outros secretários. Então, tem que todo mundo colaborar. É um momento que vai ter muita conversa, muita fofoca. Taquari é o palco da fofoca, né? Então, os fofoqueiros de plantão se calem um pouquinho, se conscientize da situação, que nós estamos fazendo isso daqui para o bem da população. Ninguém quer o mal, não. Eu jamais queria parar escola, parar creche, parar, às vezes, alguns serviços da saúde, mas a secretária já disse, a gente vai estar atendendo só urgência e emergência, entendeu? Então, por isso, a gente evita estar procurando os órgãos de saúde por qualquer motivo. Então, a gente deixa o alerta aí vocês. A prefeitura está em alerta. Nós estaremos trabalhando, todos os funcionários, nós não estamos dispensando nenhum funcionário, tá? Nós estaremos trabalhando dentro de cada departamento da prefeitura, todos estão trabalhando. A gente só vai evitar o quê? Muita aglomeração, muito contato, isso aí é até bem para todo mundo, né? Nós estaremos atendendo aí, qualquer coisa que precise, vai ter os telefones para ligar, o telefone da prefeitura vai estar à disposição de qualquer um. Então, a gente só estende aí esse apelo à população. Então, o decreto vai sair hoje, a secretária, a coordenadora de educação, a secretária de saúde a gente vai estar juntando, conversando com cada coordenador, com a diretora da creche, a diretora da escola, o diretor da escola municipal. Já estive falando com a coordenadora de educação, a Ruth, que vai estar conversando, passando as determinações, que vai ser para o diretor da escola da Denis, da Elzinha, né? Então, a gente vai estar preocupado em fazer. Então, os professores que orientem, a gente vai tentar fazer alguma cartilha educativa, vou passar uma ideia para a Rosângela, para fazer algum bilhete, algum banner, alguma coisa que a gente dê para os alunos, levar para os pais estar alerta e do que é que a gente está fazendo. Então, nós vamos cuidar da melhor forma possível para a gente estar entrando para ajudar, para não causar problema, e a gente pede a compreensão